Então, você quer continuar de onde a gente parou ou quer falar um pouquinho antes, dar vamos dizer assim, uma breve resumida do que a gente falou na primeira live, que não foi possível salvar? Vamos, sim. Acho que teve gente que ainda não tinha entrado, aí a gente já entuma todo mundo, vamos. Sei lá, por onde a gente começa. Ai, meu Vamos se Deus. apresentar, então. Você quer se apresentar, falar o seu nome completo? Vou me apresentar de novo. Para quem ainda não tinha me visto, eu sou a Giovana Rodrigues, eu tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu estudo no Instituto Federal Campus São Roque, e caso eu consiga passar em alguma universidade, eu pretendo cursar História, e depois disso me especializar em História Russa. E o meu interesse pelo Somanov nasceu com aquele filme Anastácia. Primeiro foi com a Anastácia em si, depois foi com a família e agora com a Rússia. Então, agora eu estou estudando sobre a nação, a história, a cultura. Então, realmente eu quero desde já agora ter um contato maior. Nesse ano, eu fiz algumas publicações de texto no Espaço do Leitor, na página do Rainhas Trágicas, para quem não conhece, é do Renato. Eu fiz um texto sobre a família Romanov em si, sobre o cotidiano, um sobre as obras de caridade da Alexandra, um sobre as irmãs Romanov, porque tem muito interesse por elas, e uma entrevista com a Ellen Rapaport, uma escritora sobre história russa. E o meu último texto que eu publiquei foi na revista da Rainhas na História. Acho que quem comprou sabe. Foi sobre as memórias, o mundo perdido de Nicolau e Alexandra. Sim. E você quer falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o destino das memórias após a Revolução Bolchevique? Então, para quem antes da Revolução Bolchevique havia todo mundo russo, imperial, aquela coisa, sabe? O Arquitetura, luxo? isso, luxo, os ovos de Fabergé, os bailes, como por exemplo aquele baile de 1903, eu acho, ou 3, que foi o último grande baile imperial, a influência cultural, como arquitetura, a religião ortodoxa muito influente. Tínhamos também muitas música, Tchaikovsky, Pushkin, Dostoiévski, era uma literatura muito presente. E depois que o Nicolau abdica, a gente tem uma total mudança desse mundo. É uma revolução cultural também ocorre na Rússia, tanto social, política e econômica. Todos os vestígios da era imperial eles são perseguidos pelos bolcheviques. Realmente uma mudança de pensamento muito grande. A gente tem, por exemplo, a perca das propriedades, tudo. Realmente é uma mudança muito grande. É como se os Romanov nunca tivessem existido. Eles foram muito perseguidos. Temos a perseguição do clã Romanov, o assassinato de cerca de 17 membros da família imperial na Rússia, como, por exemplo, a Grã-Duquesa Ela, irmã da Imperatriz Alexandra, e o irmão mais novo do Nicolau, Miguel, eles são assassinados. E a fuga do restante da família e de alguns nobres para o exílio, como o príncipe Yusupov, o assassino do Rasputin, as irmãs de Nicolau, Xênia e a Olga, e a própria Maria Feodorovna, a antiga imperatriz viúva. Então, realmente é uma perseguição muito grande à cultura, à instituição e às pessoas que estavam dentro disso. Depois disso, a gente tem o assassinato da família imperial em Ekaterimburgo, na Sibéria, liderados por Yakov Yurovsky, que é aquele cenário horrível, acho que muitos já sabem, onde 5 crianças são brutalmente assassinadas. E essa perseguição terrível. Foi daí que a gente parou. Daí o nascimento do mito das crianças desaparecidas. Sim. E você quer falar um pouquinho sobre esse mito que é tão difundido nos dias de hoje? Sim, nossa, acho que é um dos mitos mais conhecidos do século XX, se a gente for parar para pensar bem. E ainda tem muita gente que acredita nisso ainda, sabe?
É como se a pessoa estivesse confrontando a ciência, sabe? É muito complicado, né, se a gente for pensar. Já se passaram tantos anos e tantas provas científicas do que aconteceu. Tem gente até que, sabe, pensa que tem alguma relação com a família, né? Então, esse mito nasce com o assassinato das crianças, principalmente. O governo soviético ele só assume a morte do Nicolau, mas não diz nada em relação às crianças e a Alexandra. Então, a mídia internacional ela começa a pensar que eles sobreviveram e estão em algum lugar mais seguro. Então, aí, daí para cá, aparecem inúmeras pessoas dizendo serem os sobreviventes do assassinato. Temos até um menino que finge ser o Alexei, mas aí ele não dura muito tempo, porque seria impossível uma criança hemofílica sobreviver. Temos Anastácias, Olgas, Tatianas, e principalmente a Ana Anderson, aquela pessoa, né, que todo mundo, que deu a origem a muitos filmes, o desenho. Depois, até alguns familiares, eles vão até ela para ver se reconhecer, e é uma divisão dos sobreviventes Romanov, porque muitos acreditam que ela é a Anastácia e outros não, ficam realmente revoltados. Como, por exemplo, o tutor das crianças de francês, o Pierre. Ele vai até lá, mas ele realmente ele não consegue acreditar que é ela. Até a Olga, a tia dela, vai, mas muitos acreditam, mas outros realmente não acreditam. E o interessante disso é que ela assume isso até o fim da vida. Ela já velhinha, sabe? Ela fica falando aquela coisa, eu sou a Anastácia, mas não. Eles só descobrem a verdade disso depois que ela morre e eles conseguem fazer um teste de DNA com um pedaço, acho que do intestino, do estômago, que ela tinha guardado em um hospital. Então, aí eles conseguem comprovar que ela era só uma pessoa qualquer. Acho que ela era uma polonesa, né? O nome dela era. Eu esqueci o nome dela, era um nome confuso, mas ela era só uma operária, sabe? Então, não era. Mas muita ela conseguiu viver numa boa condição financeira, porque muitas pessoas acreditavam, então eles davam, sabe, meio que sustentavam ela. Eu acho que o que mais marca ali. Pode continuar. Inclusive, eu ouvi dizer que a imperatriz viúva ela se negou até o resto da vida a receber qualquer Sim, pessoa que dissesse que eram os netos dela. exato. Ela negou Ela não até a morte. conseguia acreditar. A Mariela não conseguia acreditar que o filho e a família tinham sido assassinada. Mas também no livro do Robert Camessi, ele indica que ela conseguiu financiar buscas, mas mesmo assim ela não acreditava. Eu acho que para ela era muito difícil acreditar que o filho tinha sido assassinado. Ela morreu pensando que eles estavam vivos. Eu acho que o que mais é marcante nisso tudo é como esse mito as pessoas não conseguem acreditar que aquelas crianças tão bonitas e inocentes foram assassinadas. Então, acho que muitas elas se negam a acreditar na verdade e elas buscam uma ilusão de que elas sobreviveram e, sei lá, tiveram um destino mais feliz. Então, não é à toa que tantas pessoas contestam isso, né? Mesmo sendo um fato científico. É uma coisa que ainda está muito ligada à nossa cultura ainda. Sim. E você sabe dizer onde os Romanovs estão enterrados hoje em dia? Eles estão numa igreja na Rússia, Sim, né? isso, eles estão na Fortaleza de Paulo e Pedro. Vou pegar aqui a minha cola, né? Fique à vontade. Depois que eles foram encontrados as ossadas, eles passaram por diversos testes de DNA, sabe? Foram levados a outros países, porque o regime ainda estava no poder soviético. Então foi muito mais complicado, sabe? Pegar as ossadas. Então eles conseguem, depois de muita briga, sabe? Muita coisa mesmo, Muito eles conflito. conseguem. Isso foi uma coisa horrível, nossa. Eles conseguem.
anunciar que realmente são da família imperial e que só faltam dois corpos, que é o do Alexei e da Maria. O da Anastácia, ele realmente ele estava entre as primeiras ossadas. Então, depois disso, depois eles são canonizados na Igreja Ortodoxa do Exterior no ano 1981, e só no ano oficialmente na Rússia. Aí eles recebem o título de portadores da Paixão Sagrada. O interessante é que, mesmo no período soviético, as pessoas, principalmente os camponeses e as pessoas mais antigas, elas ainda tinham esse sentimento de nostalgia e adoração, entre aspas, pela família. A gente tem relatos de que as pessoas iam até o lugar que eles foram a casa, Ipachev, e colocavam cruzes, rezavam, sabe? Então, dá para ver que mesmo nesse regime duro em que o Stalin ele tenta reprimir toda a cultura do Nicolau, eles ainda estão muito presentes nisso, porque as pessoas se identificam. Tinha pessoas que até mandavam rezar missas para a família imperial, escondidos. Então é uma coisa que permaneceu. E só no ano de 1998, eles são enterrados oficialmente na Fortaleza de Paulo e Pedro, em São Petersburgo. Então, é esse ano que ele para o antigo lar dos túmulos dos czares da Rússia. Sim. Eu também ouvi dizer que, de tanta peregrinação que havia na casa Ipachev, o governo soviético mandou destruir. Sim, eles mandaram destruir. Aí eu acho que eles colocaram uma cruz e depois de algum tempo eles fizeram aquela igreja, que é uma igreja linda. É a igreja do sangue derramado. Então, é muito bonito, né? É triste, mas ao mesmo tempo é bonito, porque mostra a devoção do povo russo. Uma característica muito importante disso é como são apegados à fé ortodoxa. É um povo muito religioso e mesmo no regime do comunismo, ainda ele permaneceu vivo. Lógico, ele foi muito oprimido, mas Perseguido. havia ainda aquelas pessoas que faziam peregrinações, sabe? As mulheres levavam os seus netos escondidos para serem batizados. Então, depois que o regime soviético ele colapsa, a gente tem o florescimento da igreja de novo e com eles o Somanov. A gente vê como eles realmente retornam à cultura russa de uma forma muito especial. E é um sentimento do povo russo, de identificação e adoração por essa família. Eles foram de opressores a santos, então é uma mudança muito radical. Hoje, se a gente for ver, eles realmente são muito importantes para a cultura russa. A gente vê essa adoração, não só porque fizeram parte da história, mas agora eles fazem parte da religião principal da Rússia. Então, é uma mudança incrível. Eu acho que agora eles precisam descansar em paz, sabe? É uma coisa que poucas pessoas se percebem, mas acho que a gente precisa parar de, sabe, fazer comentários maldosos, é, e ficar acreditando que eles sobreviveram e deixar eles descansarem em paz. Porque realmente é uma coisa muito triste, sabe? E finalmente agora eles podem, sabe, ficar mais em paz. E também a Rússia voltar. Ele precisa de um momento de descanso, sabe? Eles já passaram por muita coisa, sabe? Então eles precisam de um momento de descanso e respeito. Sim. Inclusive, quando tem passeata na Rússia, seja pró-governo ou contra o governo, tem retratos da família imperial sempre. E, Na primeira fila, nossa, né? Estampado, lá atrás. exato. Exato! A gente pode ver que, por exemplo, quando tem o aniversário da morte deles, tem toda aquela peregrinação até a Casa Ipatiev. Então, aquelas procissões com inúmeras pessoas. É incrível, no ano de 2017, teve um número gigantesco de pessoas indo para lá. Isso mostra o quanto eles estão influentes na cultura russa e na religião do povo. Então, é incrível as pessoas com retratos, ícones religiosos, sabe? É muito interessante, sabe? Eles realmente se tornaram parte do povo russo de uma forma muito
efetiva e concreta. Sim, eu também acredito nisso. Ah, e você, na transmissão anterior, você tinha mencionado que num determinado momento o corpo da Anastasia, dos pais, dos criados, e da Olga e da Tatiana tinham ficado em um Sim, canto, e o Alexei e a Maria em outro, né? isso, E isso, aí depois é, houve uma confusão dizendo que era a Anastasia, mas na isso, verdade era a nossa. Maria. Sim, a maioria dos relatos e dos documentos que a gente tem, eles apontam isso, que o Nicolau, a Alexandra, a Olga, a Tatiana, os empregados e a Anastácia estavam na primeira cova, e o Alexei e a Maria foram separados, então eles estavam a alguns quilômetros de distância. Por isso que nasceu esse mistério, porque faltava duas ossadas de crianças. Então eu não sei por que motivo eles confundiram a Anastácia, era a Maria, meu Deus. Teve essa Sim, confusão aí que eles fizeram. sim. Teve uma pergunta aqui muito interessante. Na sua opinião, Giovana, a ordem do Lenin de executar os Romanov foi um erro ou um acerto? Porque a morte deles fez eles entrarem para a história, né? E se eles Sim, tivessem vivido até a velhice, talvez eles não fossem tão importantes, porque não iam, a partida deles não ia causar tanto impacto quanto causou um assassinato brutal. Na sua opinião, isso foi mais prejudicial do governo soviético? Positivo porque eliminou um problema que na época a família imperial era vista como um problema pelo governo. sim. Então, primeiro eu acho que a gente tem que mostrar a participação do Lenin nisso, né? A gente sabe que não tem nenhuma documentação oficial que aponta isso que ele mandou. Mas como a Ellen Rapaport ela cita na sua obra, há muitos indícios de que realmente foi ele. Na minha própria entrevista com ela, eu faço essa pergunta, se ele realmente mandou isso. Então, eu acredito que realmente ele mandou, mas ele não queria estar nisso, então ele foi muito protegido pelo governo e pela mídia local. Ele sabia que ia ser um desastre imenso para a Rússia e para o novo governo se a mídia internacional soubesse que ele mandou assassinar 5 crianças inocentes. Então, o erro começa aí, né? Ele dito que realmente ele mandou fazer isso com a família, mas em relação à pergunta que fizeram, eu acho que como cristã eu não consigo aprovar. Acho que a morte deles não deveria ter acontecido, sabe? Eu acho que de certa forma eles iam permanecer na história, sim, mas eles teriam talvez um final muito mais feliz e mais humano. Eu acho que talvez se eles tivessem sobrevivido, as meninas poderiam ter se casado, vivendo uma vida que eles sempre quiseram. Os Romanov, eles nunca gostaram do governo e da política, então eles queriam viver isolados, sabe? Só em família. Então eu acho que, na minha opinião, como foi perguntado, eu acho que eu preferia que eles tivessem sobrevivido do que ficar nessa, porque a gente sabe que é um final muito triste. É quase meio século de muita dor e sofrimento. Então, eu acho que eu preferia que eles fossem um pouco mais esquecidos, mas tivessem um fim de vida mais humano e mais feliz, né? Porque, poxa, foi muito doloroso. Eu vejo também o meu lado como adolescente, sabe? Eu tenho a mesma idade que a Anastácia, então eu fico pensando como ela poderia ter sobrevivido e que vida ela ia ter feito se tivesse em vida com a família. Chocolates com uvas brancas. Então, eu não consigo ser a favor disso, mesmo que eles ficassem na memória, sabe? Assim, eu acho que eu preferia ver eles em família e felizes. É lógico, iam acabar em um esquecimento, mas iam ser felizes e realmente poderiam viver em paz. Então, essa é a minha opinião. Sim. Era a Anastasia que comia chocolate com uvas brancas, né? Acho que sim. Nossa, a Anastácia era Ela incrível, era meu Deus. travessa. Era Sim, travesti, coisa, a cara dela. ela faz, sabe, a gente tem fotos dela fazendo careta, ela realmente era muito, uma Romanov muito diferente.
Eu acho que ela era uma pessoa muito à frente do seu tempo, pela personalidade dela, mas ela também era muito esperta, então é muito diferente das irmãs, por exemplo. A gente vê que a Olga, a Maria e a Tatiana, elas eram mais comportadas, sabe? E ela realmente foge de todo essa imagem imperial. A gente vê ela era praticamente um menino, se a gente for pensar bem. Ela fazia, sabe, coisas que não é qualquer criança imperial faria com facilidade. Ela era uma criança Sim, especial, acho que por isso que ela ficou na história, né? Ela era muito travessa mesmo. sim. E outra perguntinha que fizeram. Se o Nicolau tivesse sobrevivido à Revolução Bolchevique, a fase mais crítica, você acha que ele teria Sim. conseguido retomar o trono ou não? Olha, eu acho que não, porque ele próprio ele não gostava disso. Ele soube que nunca foi um bom czar, eu acho, e ele nunca quis isso. Então ele queria viver uma vida isolada, sabe? Ser fazendeiro, queria viver uma vida isolada com a Uma vida família. burguesa. Então eu acho que isso, quando ele abdicou, eu acho que ele sentiu que estava tirando um peso dos ombros. Mas ele não sabia o que ia acontecer com ele, então foi trágico. Apesar que eu acho que ele não foi um czar tão ruim assim em comparação aos outros czares. A gente sabe que durante a dinastia Romanov houve czares com a mão muito pesada, né? Por exemplo, Ivão o Terrível, Pedro o Grande, sabe? Eu acho que ele foi um dos mais bonzinhos, entre aspas, o Nicolau. Então, é um julgamento que continua muito grande hoje, na atualidade. Sim. E você acha que qual foi, vamos dizer assim, qual foi o peso da Alexandra no processo de deterioração e queda da dinastia? Eu acho que, sem querer querendo, ela deu um passo muito. é, a gente sabe que ela não era uma pessoa com aptidão política. Eu admiro muito ela, eu realmente admito isso, porque ela foi uma mãe e uma esposa extraordinária. Ela foi uma mulher que não é qualquer, não ia ser tão aceita, né? Ela realmente conseguiu ter uma vida familiar muito boa, mas nos primeiros anos do governo do Nicolau, ela não se metia em política. Mas depois que o Rasputin entra em cena, a gente vê como a influência dele começa a dominar ela. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o Nicolau ele vai para o front e deixa ela meio que no comando. Então, a gente vê como o Rasputin começa a influenciar ela. Então, há uma grande troca de ministros, e muito disso por causa dela e do Rasputin. Então, ela queria defender a autocracia russa até o fim, mas talvez se ela tivesse seguido os conselhos da avó e construir uma monarquia constitucional, ela teria salvado a dinastia e o trono do filho. A gente sabe que ela realmente queria dar o poder autocrata ao filho mais russo daquela época. Se ela tivesse tido um olhar muito mais perspicaz e inteligente, ela poderia ter salvado a dinastia, se a gente for pensar bem. Sim. Também perguntaram qual foi a parcela de culpa do Nicolau II na queda do regime. Olha, eu acho que Nicolau, de certa forma, ele causou a base do seu próprio fim. A gente sabe que ele nunca foi um bom czar, mas ele realmente não foi treinado para isso. A educação do Nicolau, ele não foi de um governante constitucional da época dele, mas sim de um autocrata do, sei lá, do século XV. Ele era um homem muito inteligente, de fato, muito gentil, porém ele vivia em uma bolha. Ele queria, de toda forma, continuar com a autocracia na Rússia. Ele não queria dar direitos ao povo. E foi um sistema que ele foi criado, realmente, desde pequeno. Ele tinha bons ministros, isso é um fato, mas ele realmente ele não soube usar esses ministros a seu favor. A gente tem no início do governo dele boas atitudes, um crescimento econômico interessante e cultural, mas principalmente a gente tem aquele Domingo Sangrento,
Há muitos estudiosos que dizem que ele não teve culpa, mas ele assumiu a responsabilidade. Mas foi uma coisa que começou a acabar com o governo, na minha opinião, porque as pessoas elas já não estavam gostando muito da instituição, e estavam vendo que estava sendo muito eles estavam sendo reprimidos. Então foi aí que começou o mal da dinastia, de certa forma. Tem um certo momento de estabilização depois da guerra japonesa, russo-japonesa, mas aí tem a entrada na Primeira Guerra Mundial e tem todo aquele desastre. Tem a influência do Rasputin, a Alexandra sendo vítima de xenofobia, por exemplo, e o Nicolau realmente não sabe fazer nada. A gente vê que ele até tenta, mas não consegue. Então, de certa forma, ele tem a sua parcela, sim, de culpa, não só no fim da dinastia, mas também na questão do povo. As pessoas estavam passando fome. Então, ele teve, sim, a sua parcela de culpa. Sim. E para você, na sua opinião, o que foi mais desastroso para a monarquia? A falta de industrialização, as péssimas condições de trabalho do povo russo ou a falta de constitucionalização da monarquia russa? Eu acho que, de certa forma, tudo um pouco. Eu acho que se ele quisesse realmente ter sido. Ele poderia ter salvado a dinastia, mas se ele tivesse pensado mais no povo, ele poderia ter se salvado. Ele cria a Duma, mas ela é praticamente nada. Ela não dá Não direito tem ao poder, povo. né? Exato. Se ele tivesse dado um poder constitucional de verdade, dado direitos ao povo e diminuído a nobreza e o status dos nobres, ele poderia ter salvado a Rússia. E, por exemplo, não entrar em guerras desnecessárias, como a de 1904 e a Primeira Guerra Mundial, e ele deveria ter realmente ouvido o povo. Eu acho que a Revolução Francesa e a Rússia ela é um grande exemplo disso. É importante um governante ter o povo a seu favor. Se ele tiver o povo ao seu lado, ele vai garantir o seu status. Então ele deveria ter usado isso, mas realmente ele não teve ideia do que ia acontecer depois disso. Então ele teve culpa, sim. Foi uma sucessão de erros, na minha opinião. Sim. Uma pergunta minha agora. Sim. Se, se os czares, o Nicolau e a Alexandra, tivessem feito pública a enfermidade do filho, você acha que eles teriam mais, não vamos dizer compaixão, mas será que eles não seriam melhor compreendidos pela população e pelos próprios nobres? Porque no final ninguém sabia por que o Rasputin estava ali, né? E o Sim, Rasputin estava ali sim, para cuidar eles da criança. sabiam. Sim, eu acho que é muito difícil de dizer isso, sabe, Fernanda, porque as pessoas iam criticar. A gente sabe hoje que a hemofilia naquela época ela impedia que uma criança chegasse à vida adulta. Por mais que o Alexei fosse protegido, muito bem cuidado, ele não poderia nem chegar aos 16 anos. E se ele não chegasse a essa idade sem o trono e sem um herdeiro, isso ia acabar tendo uma crise na Rússia. Então, a gente sabe que não era fácil uma mulher chegar no trono depois do Paulo primeiro. Ele acabou com isso para, acho que, uma vingança contra a Catarina Grande, a mãe dele. Então, seria muito difícil. As pessoas iam criticar isso, iam criticar isso, e eles iam acusar a Alexandra de trazer essa doença para o filho. Então, eu acho que não ia mudar muita coisa, porque a gente sabe que ele não ia sobreviver muito tempo. Então, acho que talvez ele poderia, sei lá, indicar outra pessoa como quiser, mas seria muito difícil, sei lá, a Olga, por exemplo, entrar no poder. Possivelmente seria o irmão dele, então é difícil. A gente não sabe Então, como o povo ia reagir. sim, então você acha que a Alexandra priorizava qualquer um dos filhos dela ascender ao trono ao invés dos cunhados? Sim, isso. Antes do Alexei nascer, ela fazia questão que as pessoas beijassem a mão da Olga. Então, ela é incrível. Ela queria que os filhos chegassem ao poder. Então, ela ia tentar, mas possivelmente não ia ter
um Eu não sucesso. sabia disso, que ela fazia questão de beijar assim a mão do bebê. Sim, no livro das Irmãs Romanov fala isso. Ela realmente queria que a Olga fosse tratada dessa forma. Mas talvez eles poderiam ter tido um outro filho, mas é muito difícil. A Alexandra ela já estava com um estado mental muito desgastado. Ela teve 5 gerações com bebês muito grandes. Então, ela teve. Seria difícil ela engravidar de novo. E se fosse um menino, né? Afinal, ela teve 4 meninas antes do Alexei. Então, seria muito difícil. Sim. Inclusive, dizem que o tratamento que ela dava para Olga era mais duro, mais disciplinado do que o restante das meninas, Ah, porque a Olga era mais velha. nossa, era totalmente. O jeito que ela tratava as filhas em relação a Alexei era muito diferente. Desde pequenas, as 4 irmãs, elas foram criadas como meninas normais. Tinha um regime muito duro até. Tomavam banho de água fria, não tinham travesseiros, usavam roupa simples. Elas, e em relação a Alex, é totalmente diferente. Ele era uma criança absurdamente mimada. Ele chegava até a dar tapas nas pessoas, sabe? Então, as meninas tiveram uma educação mais diferenciada. Elas realmente eram mais boazinhas e mais disciplinadas. Mas o Alex era terrível, sabe? Ninguém conseguia controlar ele, só o pai. Eu não sabia que esse menino dava tapa nos outros. Ai, nossa, é incrível. Tem um vídeo dele que ele dá um chute, ele dá um empurrão no traseiro de uma mulher. Ele tinha mania de fazer cada coisa, sabe? Ele era muito Meu mimado, sabe? Deus! Você tem esse vídeo, Giovana? Ah, apareceu em um documentário que eu vi. Eu fiquei, meu Deus. E nos livros fala disso, sabe? O quanto ele é mimado e malcriado. Tipo, Jesus. sabe? É uma coisa assim incrível. Ele entrava nas mesas e colocava, sei lá, morangos nos sapatos das damas, sabe? É incrível. Eu fico imaginando uma criança assim. Até algumas pessoas do iate imperial consideravam ele, sei lá, só um pirralho malcriado. Tem um episódio, por exemplo, em que no meio da noite ele faz questão que a banda comece a tocar para ele, sabe? Então, até o Nicolau ele fica rindo disso, é incrível. Mas depois, com o tempo e com o agravamento da doença, ele se torna mais bonzinho, ele fica mais solidário em relação às pessoas que sofrem. É uma mudança de acordo com. Acho que com as experiências de sofrimento dele, ele se torna uma pessoa muito mais humana. Teria sido uma criança excepcional, eu acho, porque ele tinha muitas características do Nicolau. Ele era gentil quando queria, amável e era muito inteligente. Então, se ele tivesse sido bem preparado, ele poderia ter sido um bom governante para a Rússia. Perguntaram se o Alexei teve alguma namorada. Não, ele vivia em completo isolamento, pessoal. A vida desse menino foi foi triste Nossa, demais. Ele passou muito mais tempo sentindo dor do que de sim, qualquer do outra que coisa. namoradinhas. As únicas Não. meninas que ele tinha contato eram as irmãs, e só. O menino era protegido por 2 homens, né? Eles eram tios, né? Babás, então ele tinha contato com Dois muitas poucas oficiais, né? pessoas. Dois Sim, oficiais da Marinha. isso. Ele até podia, ele tinha contato com, sei lá, os filhos de algumas pessoas, como, por exemplo, os filhos de um desses oficiais, mas, assim, era muito difícil. A Alexandra era muito cuidadosa, ela não gostava muito, então era mais as meninas mesmo que tinham contato com ele. Sim, entendi. Você acha que ele teria sido um bom czar ou por ser demasiado bonzinho ele iria cometer os Olha, mesmos erros que o Nicolau? eu acho que não. Se ele tivesse tido uma boa educação, de acordo com as novas formas de governo que estavam rolando na época, ele teria sido um bom czar, porque eu acho que ele tinha um pouco de noção em relação a isso. Eu acho que ele poderia ter sido um bom governante. Mas é muito difícil, talvez ele não tivesse nem chegado ao trono, né?
É difícil uma criança hemofílica chegar à idade adulta. Sim. Você sabe me dizer quantos anos ele tinha quando faleceu? Ele tinha 13 anos, Meu muito Deus, muito jovem. jovem. É Mas uma ele era alto, criança, né? né? Sim, Tem algumas nossa, foi fotos, ele parece brutal. tão grande, né? Sim, nossa, é muito impressionante isso. A Olga, quando ela morre, ela só tem 22 anos, e o Alexei 13, então eram crianças, sabe? É triste isso, Sim. sabe? A gente fica com Quem aquela tinha imagem mais daquelas visão ali crianças. dentro era a Olga. A Olga tinha Sim, uma boa visão política. Ela sabia o que estava sim, acontecendo. a Olga, nossa, a Olga era muito Ela era bem inteligente. informada, Sim, muito bem eu acho que informada. sim, das irmãs ela é a que eu mais gosto. Ela tinha muito interesse nas obras de caridade. Ela realmente poderia ter cumprido um bom papel político. E ela era muito interessada na política. E ela ficava até se perguntando às vezes como as pessoas e o pai estava tão revoltado com o pai tão amoroso que ela tinha. Mas eu gosto muito da Olga. Ela tinha um temperamento meio melancólico, adorava poesia, música. Eu acho que ela é uma das irmãs que eu mais gosto e ela é muito querida, né? Muito bonita também, a Olga. Sim. Quem era a namoradeira, pessoal, era a Maria, que queria ter 12 filhos. Isso, a Maria. Apesar que todas as meninas tinham alguns flertes, se a gente for pensar bem. A Mas Olga, ela, ela por era exemplo, a a Maria mais era aquela. afiadinha. Ah, é incrível, eu me sensibilizei muito com a história da Olga, quando ela se apaixona por um oficial, mas ela sabe que não pode ficar com ele, então ela chega até a ter um momento de depressão, sabe? Então, e ela sempre, o interessante é que essas meninas nunca se apaixonaram por príncipes da realeza, mas sim por homens comuns, sabe? Mais da plebe, sabe? Elas queriam ter uma vida mais A Olga, isolada. não foi a Olga que foi prometida para o rei da Romênia, ela foi prometida entre aspas. Estavam Sim, vendo um possível sim, noivado mas entre os ela não dois. queria. Eles até foram antes da Primeira Guerra. Eles até foram visitar ele, só que elas não gostaram. Elas bolaram um plano de ficarem bronzeadas, sabe? Para parecer ciganas e não impressionar eles. E a Alexandra também teve participação nisso. Ela não queria que as filhas fossem embora, sabe? Então, eu acho que ela não ia se importar de ver as filhas ainda debaixo da saia dela, sabe? Sim. Imagina se a Olga tivesse se Mas nenhuma casado e tivesse delas, sobrevivido. sim. Elas não queriam se casar e ir embora do país e deixar o pai e a mãe. Queriam permanecer juntos na Rússia. E acabou no que acabou, né? Infelizmente. Exato. Talvez se elas tivessem se casado, poderia ter sobrevivido, mas é muito difícil. É interessante que, por mais que elas tivessem idade para se casar, elas não tinham experiência amorosa, então elas ainda tinham, elas eram muito infantilizadas, eu acho. Era uma mente muito inocente, ingênua, então acho que elas não iam, sabe, com tanta facilidade. Sim. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação de todos. Muito obrigada, Giovana. Obrigada pela paciência também em Imagina, participar de uma segunda transmissão ao vivo, depois que a primeira caiu. Também gostaria sim, de agradecer a você o fato de ter escrito a matéria para ajudar no imagina. Rainhas na História. Saiba, pessoal, que toda a renda que eu arrecado com as revistas vai para o Rainhas na História, tá Sim, bom? sim, E eu espero que você participe de outras edições. Eu gostei muito do seu sim. texto. O pessoal gostou também e enviou um feedback, uns, né? No plural, feedbacks muito bons. Recebi vários Ah, que e-mails bom, nossa, fico elogiando a sua muito matéria. feliz. Sim, o pessoal Oh, aqui na live, não sei se você viu, também comentou que gostou bastante do seu texto. O não, historiador não Gabriel vi. Carvalho também gostou muito, que ele revista as matérias que vão na revista, né? Olha, ah, eu Ele fico também gostou feliz e bastante. grata.
Ah, eu fico muito feliz por todo mundo que leu e comprou a revista e ajudou o blog, porque é muito importante ter a ajuda de cada pessoa, gente. Olha, eu tô falando por mim mesma. Eu não tenho nenhuma página, nenhuma rede social, mas eu vejo o quanto é difícil para essas pessoas levarem conhecimento de forma gratuita. Então, ajudem de qualquer forma, não precisa comprar, mas dando uma curtida, sabe? Isso já vai, e dando apoio. É, porque tem muita crítica nesse meio, gente. Então, é um trabalho meio que gratuito, praticamente. É um trabalho feito para vocês, para o público. Então, ajudem, gente. Para quem está fazendo, o simples elogio de uma pessoa já melhora o dia. É um agradecimento que não tem, assim, não dá para a pessoa comprar. Então, comprem, ajudem o canal, sabe? Comprem as revistas. Então, qualquer ajuda a gente já está aceitando. É isso aí. Muito obrigada, viu, Giovana? Imagina, eu que agradeço.